Olá! Estamos aqui para mais um dos nossos vídeos aqui do nosso quadro Saúde Mental do Método Essência Master, apresentado por mim, Stefânia Zonaro. Um grande prazer recebê-los vocês todos os dias ao meio-dia aqui pelo nosso canal. Se você não é inscrito no canal, já faça esse convite para você, se inscreve, compartilha o nosso vídeo e também indica para aquela pessoa em especial que vai tirar muito proveito aqui do nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre energia Yin, também conhecida como energia feminina, a espiritualidade e as emoções, qual a relação que elas têm entre elas. Então vamos lá, já compartilha aí com as amigas, com os amigos, porque é um assunto muito importante e que acaba fazendo toda uma ligação importante de grandes problemas e desequilíbrios emocionais dentro da nossa saúde mental com a relação à energia feminina. Por que eu sei disso? Exatamente pela quantidade de pessoas que eu atendo já cotidianamente aqui pelo Método Essência Master, onde a gente busca exatamente fazer o equilíbrio dentro dessas duas energias, a energia Yin e a energia Yang. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, certo? Esse assunto, ele me é muito caro, eu gosto muito de falar sobre as energias, né? São elas exatamente a energia masculina e feminina, que são ela é uma base importante aqui da minha metodologia, e ela é estudada de forma milenar aí pela medicina egípcia e pela medicina chinesa, né? Se a gente for olhar a medicina tradicional ocidental, pouco se fala ou quase nada se fala sobre o equilíbrio essas duas energias, energia Yin e energia Yang. Porém, quando a gente traz qualquer pessoa, qualquer história, qualquer indivíduo para entender dentro da saúde mental, a gente olhar essas duas energias, tanto a masculina quanto a feminina, a energia Yin e a energia Yang, eu gosto de usar os nomes Yin e Yang, por quê? Porque a gente sai da personificação, né? Então eu associo a energia Yin à minha mãe, associo a energia Yang ao meu pai. Sim, inconscientemente, essas são as figuras personificadas que representam essas energias. Mas o que é importante a gente não perder de vista é que dentro da energia Yin, nós vamos ter elementos da energia Yang. E dentro da energia Yang, nós vamos ter elemento da energia Yin. Então, cada indivíduo, seja homem ou mulher, ele vai trabalhar exatamente com as duas energias internas. Por isso que eu gosto de usar a energia Yin e a energia Yang quando eu vou explicar sobre essas questões, tá? A energia Yin, que é o nosso tema de hoje, ele é a associação muito forte com a questão da espiritualidade e com a questão das emoções, né? Então, a energia feminina, ela é muito vinculada à questão da espiritualidade e ao campo emocional. Isso não quer dizer que a energia Yang não tenha conexão com a espiritualidade. Tem. E também não tenha conexão com o campo emocional. Tem também, tá? Por isso que a gente não personifica, mas fica com a hipótese exatamente da energia que ela representa, a feminina ou a masculina, certo? O que é energia Yin? A energia Yin, ela vai representar a mais escura porção da nossa simbologia, tá? Então, a energia Yin, ela é representada pela noite, pelo frio, pelo úmido, pela lua, né? Na simbologia do Yin e do Yang, aquele círculo, né? Eu propositadamente não trouxe, porque aí a gente já associa diretamente a ele e não consegue compreender. A gente entende que é aquele círculo onde se corta no meio, de um lado uma porção é branca, do outro lado a porção é preta. Na parte preta tem um círculo branco e na parte branca tem um círculo preto, porque um contém o outro. Então, assim, propositadamente, eu acredito que eu não tenha achado essa imagem para colocar, e eu fui, na medida que fui montando esse material para complementar aqui a nosso encontro de hoje, eu fui encontrando outras imagens que vão me dar a mesma explicação e com outros símbolos, tá?
Então vamos lá, conforme eu falei, energia feminina é uma energia. Então a gente encontra aqui, ó, nessa símbolo do átomo, né? Essa energia. A energia é uma coisa que a gente não vê, a gente sente. Então quando a gente, como é que a gente vai representar a energia em termos simbólicos, né? Em termos de desenho. Esse é o desenho mais próximo. A energia feminina, ela vai representar a lua. Então, por exemplo, a energia feminina, ela é inconstante, ela tem fases, né? E ela está relacionada ao obscuro. O obscuro nos leva ao mergulho interior, né? Quando a gente vai meditar, que a gente fecha os olhos, a gente escurece, né? Dessa estímulo visual e a gente fecha os olhos para mergulhar para o interno. Que daí eu até representei com uma imagem de um homem meditando, para a gente compreender que a gente usa a energia feminina sendo homem ou sendo mulher. Então, quando a gente fecha os olhos, ou a própria noite, ela traz para a gente esse lugar do recolhimento. À noite, quando escurece, a gente começa a já querer voltar para casa, a gente já começa a diminuir o ritmo das nossas atividades. Claro que pensando em uma vida contemporânea, urbana, essa noite começa até um pouquinho mais tarde. Temos também quem trabalha à noite, mas essa pessoa que trabalha à noite, ela também faz uma readaptação do próprio organismo dela para lidar com o trabalho, com estar em alerta no período da noite, tá? Ela faz uma reorganização. E essa escada em caracol eu trouxe exatamente para representar o quando a gente fecha os olhos na meditação, como a gente vai descendo para o mais profundo do nosso ser, naquela parte mais primitiva, mais escondida, que é o próprio inconsciente, tá? Então, olha que engraçado, quando a gente mergulha profundamente no nosso inconsciente através da meditação, onde a gente faz a parceria da meditação com a respiração, o que a gente faz? Acende uma luz, né? Então, a meditação, ela não é para a gente esquecer os problemas, por exemplo, ou para a gente não pensar em nada, ou para relaxar apenas, tá? Isso tudo acaba sendo uma reação em cadeia que acontece. Então, a história da energia feminina ao longo, eu vou fazer uma linha muito rápida aqui para a gente compreender, né? O feminino. Por quê? Porque quando a gente fala em planeta Terra, o planeta Terra ele tem muitas fases, né? Essa nossa mentalidade de agora, isso que a gente associa 2000 anos, que marca, tem uma marca no calendário, né? Porque contabilidade de 2026 anos tem uma marca que as religiões elas pegam aquilo como marca, mas a gente tem o calendário chinês, que a gente vai ter mais de 5.000 anos, a gente tem o calendário Rosa Cruz, que tem mais de 3.000 anos. Então percebam que não há não há um único calendário. Acabou se adotando um calendário para seguir na questão política e econômica, que é o calendário greco-romano, e que aí a gente estaríamos em 2026, né? Opa, já estou adiantando até. Nós estaríamos em 2024. Então, assim, nós estamos em 2024 pelo calendário greco-romano, mas pelo calendário Rosa Cruz já é um outro ano, e pelo calendário chinês também já é um outro ano. Então, vamos pegar aqui e vamos achar o meio do caminho dessa história toda, tá? Então, quando a gente pensa nas sociedades antigas, antes da Idade Média, que nós tínhamos as civilizações pagãs, que eram civilizações que tinham uma conexão muito forte com a energia lunar, que é a energia feminina. Então, todos os ciclos eles eram contabilizados. Eu desviei meu olho, porque toda vez que eu estou falando de um assunto bastante importante aqui, ou num atendimento ou gravando um vídeo, um pássaro pousa aqui na minha varanda. Já contei isso em outros vídeos. Então, como é que era contabilizado o calendário antes do calendário greco-romano? Era o calendário lunar, então a gente contava o período de 28 dias, né? Não era como a gente faz hoje, de 30, 31, e só temos o 28 de fevereiro, que seria o 28 dias, e mesmo assim a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, então tem um dia a mais em fevereiro. Então nós tínhamos uma influência muito grande das luas, que ela continua influenciando na nossa vida. Os partos, tá? Corte de cabelo, muitas pessoas associam com a questão lunar. O próprio período menstrual, assim como
o processo que as mulheres se conectam muito mais facilmente com a energia da lua. Tem momentos em que estão mais, e os homens também passam por essa influência, mas nós estamos muito mais recolhidas, e a gente pode observar que quando a gente está mais recolhida, mais quieta, uma porção mais meditativa, querendo ficar mais no mundo interno, a gente pode olhar no calendário e a gente vai observar que a gente está numa lua minguante ou numa lua nova, tá? Quando a gente está mais expansiva, que a gente quer sair mais para o mundo, que a gente está mais com ideias, que a gente tem mais criatividade, a gente pode olhar que a gente vai estar no calendário ou crescente ou na lua cheia, tá? Lembrando que a lua cheia, ela dura uma noite. E a lua nova, ela dura uma noite, tá? Às vezes a gente vai olhar no calendário lá, eles contabilizam, né? Lua cheia está no período de tanto a tanto. Não. A vibração da lua cheia ou da lua nova é uma noite. Ok, então percebam que antes desse calendário greco-romano, a energia que se usava para contabilizar os períodos era a energia lunar, que é a energia do yin, que é a energia do feminino, que é a energia da espiritualidade, que é a energia das emoções, que é a energia do acolhimento, que é a energia da meditação, tá? Então, o que acontece? Com o advento do calendário greco-romano, a gente passa a observar o Sol como orientador, tá? E aí, então, a gente começa a perder a força da energia Yin, e aí passa a energia Yang dominar. Então, por isso a gente começa a ver no efeito nas mulheres mais batalhadoras, mais fortes, mais guerreiras, mais lutadoras, mais carregando as forças e as lutas na família, tá? O que acontece? Trabalhos como esse meu aqui, a ideia é trazer essa nova possibilidade de refletir uma coisa que já era, né? Que já era, e que é importante que a gente tome isso para o interno e compreenda que o feminino ele não é lutador de aço, mas o feminino é forte, tá? O feminino ele não é molenga, ele é assertivo. Mas como esse feminino é assertivo, tá? Como é que ele consegue? Então, durante as terapias, a gente vai conversando. Eu, com as pessoas que eu estou atendendo, tanto homens quanto mulheres, a gente vai compreendendo como é que essa energia vai sendo manifestada dentro da família de cada um, dentro do seu sistema transgeracional, que é onde eu encontro aqui, através desse mapeamento, as pessoas, os remédios necessários para que essas pessoas que vêm procurar o acompanhamento terapêutico por aqui, elas encontrem exatamente a forma como elas vão remediar, né? Então, a gente encontra remédios ali dentro das próprias condutas, das orientações, do comportamento daquele sistema familiar, certo? E com isso a gente vai aprofundando. Como é que aquela energia ela vai acionar o meu cérebro? Então, se eu tenho uma energia masculina ausente e uma energia feminina anulada, qual é o tipo de entrave que eu gero aqui e que vai causando os embates emocionais e os desequilíbrios emocionais e vão gerando todas as patologias físicas, né? Que é um dos caminhos que a gente olha aqui no meu método. Então, a energia feminina era uma energia que era usada por todos os indivíduos, porque era um momento onde, como era um calendário lunar, onde as pessoas se recolhiam, então, assim, o trabalho com a intuição era muito maior do que com a preocupação. Então, quando a gente se desconecta dessa força, todos nós, homens ou mulheres, a gente passa a ser seres muito mais preocupados, estressados, incomodados dentro de uma disputa, dentro de uma guerra, e onde a gente vai fazendo uma sociedade cada vez mais combativa, tá? E isso vai suando em reflexos
na própria relação que a gente estabelece, né? Mais destruição da natureza, mais busca pelo mundo material. Lembra que a energia feminina é o espiritual, então se eu retiro, eu fico mais materialista, eu duvido mais das coisas, eu questiono mais, eu luto mais, eu pago mais para ver, tá? E aí, exatamente, a função da energia Yin, eu monto aqui os materiais e aí eu vou me adiantando até. A função da energia Yin é justamente trazer todos os seres para o centramento, para o foco, para o alinhamento, né? Então, quando a gente fala da energia feminina, é a energia da meditação, é a energia do planejamento. Então, por que que às vezes a gente não consegue? Ah, eu procrastino muito, Estefânia. E aí, tristemente, todos esses desequilíbrios, eles vão gerando coisas físicas e em conduta, comportamento e físico. Então, por exemplo, uma pessoa que procrastina bastante, tá? Tem um porquê. Existe uma ausência do feminino ali. E na ausência da energia do feminino, a pessoa procrastina, ela não está em perfeita segurança, em foco. E como a medicina tradicional ela não cuida dessa questão, ela não olha, ela é ótima nos diagnósticos, mas no processo curador ela tem esse entrave de não olhar para as questões emocionais. Estamos começando já a caminhar por esse outro lado, por esse lado holístico mesmo, né? Mas, a princípio, eu começo a criar diagnósticos, né? Então, eu saio de uma questão de observar como é que é o meu ambiente, como é que estão as estruturas da minha energia, como é que está a energia Yin, como é que está a energia Yang, como é que isso dá no impacto emocional, quais as histórias que aquela pessoa está envolvida e quais os conflitos emocionais que geraram. Não pesquisar isso faz com que a gente comece a gerar condutas. Então, conduta procrastinadora, falta de foco, ou eu fico dedicada demais a uma coisa, muito, né? Então eu vou gerando hiperfoco, ou eu vou me tornando violento, violenta, eu vou mentindo mais, omitindo, criando um mundo mais ilusório. E aí muitas pessoas vão fazendo exatamente isso e que está relacionado com o mundo, com a questão comportamental, relacionado ao ambiente. O ambiente e todos os seres que estão ali naquele ambiente, certo? E aí, infelizmente, a medicina tradicional começa a gerar diagnósticos, né? Então, pega esse checklist que eu acabei de falar para vocês e eu gero um nome de um diagnóstico e aí eu vou tendo TDAH, eu vou tendo hiperatividade, eu vou tendo TOD, eu vou tendo vários transtornos e distúrbios e que eles podem sim, antes de ser identificados como um diagnóstico, como um distúrbio e ser tratado de forma medicamentosa, a gente realmente fazer uma pesquisa ambiental e comportamental antes, né? Porque para a gente trabalhar com a questão medicamentosa, é importante que a gente faça exames mais profundos para entender como é que é a produção realmente desses neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfina, melatonina, como que está realmente a produção antes da gente, porque a fala da pessoa, ela vem a partir da racionalização. Então, como eu me sinto? Eu me sinto um ser procrastinador. Mas e qual as questões inconscientes que faz com que aquela pessoa seja procrastinadora? E que não vem ao caso eu ficar explicando os diversos exemplos, porque senão a gente cai nesse grande engodo do checklist, né? Então, cada um que eu atendo, a gente consegue apontar por que aquela pessoa procrastina. Então, ela não procrastina porque ela é preguiçosa, ou ela não procrastina porque ela tem um distúrbio, mas tem determinadas bolsas emocionais que vão gerar esse fator de proteção, né? Que é do próprio inconsciente, que é a procrastinação. Então, assim, a função da energia Yin é trazer a gente muito mais para o campo da intuição do que da preocupação. Tá? Num vídeo anterior eu falo qual é a diferença da intuição e da preocupação. Então, eu convido você a assistir os outros episódios para entender por que os seres têm cada vez mais pressão alta, cada vez mais problemas cardíacos, AVC ou problemas, por exemplo, de Alzheimer ou Alzheimer praticamente, tá? Então, observem isso, né? Qual é o nível de muito mais preocupação e menos intuição
E a ausência da energia feminina tira a gente dessa perspectiva da intuição, tá? E aí, para que serve a intuição? A intuição ela vai servir exatamente para esse lugar aqui, ó. Ela é a pecinha que encaixa e que vai fazer todo sentido de uma decisão, de uma escolha, de uma mudança, de uma nova perspectiva, de um começo, de um recomeço. É a intuição. Então, a terapia, ela traz a pessoa para um outro nível de racionalidade, tá? Onde ela começa a ouvir mais as suas intuições. Então, para que serve a terapia? A partir da fala, o terapeuta ele vai organizando junto com a pessoa e através dos instrumentos, né, de mapeamento, através dos exercícios, a gente vai conseguindo organizar a fala e essa pessoa começa a trazer para um equilíbrio entre a emoção e a razão e conseguindo entrar exatamente no campo intuitivo, né? A intuição, né? Então, a intuição é quando eu realmente eu começo a entender quem eu sou, para que eu estou aqui, quais são as minhas responsabilidades, quem não tem responsabilidade, de liberar energias do campo sistêmico. E então a intuição ela é fundamental para a nossa vida, tá? E o que acontece quando uma energia yin é anulada, tá? A gente tem dois movimentos que podem acontecer aí. Ou uma mulher que acaba entrando em constantes relacionamentos tóxicos, por exemplo, agressivos fisicamente, abusivos em várias instâncias, ou a gente vai ter uma mulher forte, guerreira, aquela que bota toda a família nas costas e carrega aquela família e decide pela família e tá sempre pronta para um conselho, tá sempre direcionando todas as pessoas, não relaxa, não descansa, não busca seus próprios prazeres individuais. Então, qualquer uma dessas duas energias, elas estão desassociadas com o processo intuitivo, tá? Uma mãe, ela não pode perder a identidade enquanto pessoa. E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas não tem jeito. Tem que ter o jeito. E qual é o jeito que você vai ter para poder observar isso? Buscando exatamente sair deste lugar da vítima e da salvadora. E isso a gente faz como? Com amorosidade, né? Sem pressa, sem pausa, cuidando exatamente a partir dos sintomas psíquicos e físicos das pessoas, tá? Viver sob pressão e tensão não é possível. Isso é que não é possível, tá? Quais os exercícios que eu indico para vocês no vídeo de hoje, nessa aula aqui sobre a energia feminina, energia yin, tudo bem? Primeiro, meditação e espiritualidade. É o exercício que eu indico para você, tá? O que é meditação e espiritualidade? Espiritualidade não é religião. Precisamos deixar isso muito claro. Não é você frequentar uma religião. Você pode frequentar. Tá tudo certo, não tem problema, qualquer uma que seja. Mas a meditação ela é um exercício onde você vai realmente melhorar seu desempenho lá na religião que você frequenta, por exemplo, tá? Você vai melhorar o seu desempenho nas escolhas e condutas que você precisa mudar ou permanecer. Você vai realmente se conectar à sua história, ao seu propósito de vida. Você vai conseguir ter melhor desempenho na sua comunicação. Então, a meditação, ela não é só você fechar os olhos. Ela tem todo um recurso de comportamento, de mudanças, de visualizações, de novas abordagens, que ela é fundamental, exatamente para a gente sair desse universo de preocupação, né? Preocupação é murro, a meditação é equilíbrio, tá? E outro exercício importante é escrever à mão. É isso mesmo, escrever à mão. Pegar qualquer possibilidade. Escrever poemas. Até engasguei. Planejamento. Você vai fazer um planejamento? Primeiro faz o papel assim, ó. Eu sempre dou aula aqui com um papel, e nos meus atendimentos também, e com lápis. Escrever. Olha, é tão forte isso que a energia feminina
A energia da voz e da garganta é energia masculina. Então, você vê a gente falar de energia feminina, a gente capta todas essas energias também, de equilibrar na gente mesmo essa comunicação assertiva, né? Então, veja, estava normal aqui, começa a tossir. Então, assim, escrever à mão. Então, eu posso fazer meu planejamento, eu posso fazer a rotina da minha vida à mão, eu posso montar um caderno de sonhos, né? Eu posso meditar e quando eu voltar da meditação, eu anotar símbolos que apareceram para mim, mensagens, ideias, insights, intuição, e sempre à mão. Isso é um grande exercício para a gente se associar e a gente fazer amizade aí com a energia feminina, certo? Então aqui vai o meu convite para você. Começa hoje mesmo. Começa a meditar, tá? Não sabe, não sei como começar, Stefania? Aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, aliás, eu sempre deixo os links dos outros materiais, todos que eu tenho aqui no meu método Essência Master. E dentro dele tem o clube de meditação, o Medita Essência. Lá eu tenho vídeos que vai orientando você exatamente como fazer o passo a passo e o processo da meditação, para que você possa realmente começar a meditar de forma prazerosa, tá? Porque não é para ter sofrimento, não. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Compartilhe, se inscreva e todos os dias, ao meio-dia, tem um encontro marcado aqui com vocês. Um abração. Tchau, tchau.